aqui na Unicad com o selo do MEC. Eu sou a Franciane e é muito bom estar aqui com você para essa aula. É a aula 2 do módulo Conceito de Cultura, Antropologia, Sociologia e Psicanálise. Na aula um, nós conceituamos de fato cultura. Falamos da cultura como esse conjunto de crenças, tradições, costumes de um grupo social que é repassado por gerações, que vem das gerações anteriores para as gerações atuais e que possivelmente vai se passar para as próximas. Esse conjunto de crenças, de tradições, de costumes, que são de um grupo específico, ele é visto então pela antropologia, pela sociologia e pela psicanálise de forma um pouco diferente. Na aula 1 nós conversamos muito sobre isso e na antropologia nós concluímos que a cultura é vista como esse sistema complexo de significados para as normas, para as condutas e que traz então esse sentimento de grupo, de fato, a uma sociedade específica. Na sociologia, a gente viu de uma forma a cultura de uma forma estruturante. A cultura vai trazer então uma expressão das interações sociais, da forma, da estrutura, das práticas ali e dos modos de vida que são compartilhados pelas pessoas. Já na psicanálise, nós vemos a cultura como esse processo civilizatório que vai de fato trazer repressão para muitos dos impulsos e desejos do ser humano. E nesse sentido, vai estruturar o sujeito dentro dessas normas, dentro dessas condutas. E isso vai gerar uma tensão entre o que o indivíduo deseja, o indivíduo quer e, de fato, aquilo que a cultura lhe exige. Na aula de hoje, nós vamos falar do ponto de vista da psicanálise. Então, a gente vai começar pensando um pouco sobre por que é interessante para nós, né? Cheguei a citar algumas razões, falar sobre isso na aula anterior, mas a gente vai começar a falar mais disso hoje. Começar a aula falando nisso, né, sobre por que é importante para nós psicanalistas por falar sobre cultura, entender sobre cultura, porque a psicanálise pensa a respeito da cultura. Depois nós vamos mergulhar em duas obras de Freud que falam sobre cultura. A primeira obra, Totem e Tabu, a outra obra, O Mal-Estar na Civilização. Nós vamos compreender o que Freud entendia, o que ele entendeu, né, como psicanalista sobre a cultura. E aí, vamos falar então do mal-estar na civilização hoje. Vamos trazer reflexões para o momento que nós estamos vivendo. Será que a forma que Freud via a cultura da sua época e que ele trazia para a psicanálise e até mesmo para a clínica, será que é a mesma que nós vamos ver hoje? Será que nós vamos encontrar desafios diferentes? E depois nós vamos terminar a aula refletindo a respeito do narcisismo na nossa época, na contemporaneidade. Muito legal essa aula, vem comigo, vamos lá. Peço perdão porque estou um pouco rouca, estou, né, passando por uma adaptação numa cidade nova, estou numa cidade nova esse mês e estou com bastante secura. Estou numa cidade nova, estou na cidade de Curvelo agora. Sempre me apresentei como moradora da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Agora eu e minha família estamos servindo aqui em Curvelo, Minas Gerais também. Mas mudou o clima, algumas coisas mudam, cultura muda, muitas coisas mudam. Vamos falar então do nosso tema de hoje, vamos juntos. Por que entender a cultura? Primeiro, já que nós falamos que a cultura é esse conjunto de crenças, de tradições, de costumes que pertencem a um grupo social específico e que, de certa forma, elas são repassadas, ou por imitação, ou por espelhamento, ou por uma intenção específica. Por que que isso é importante para nós entendermos, nós psicanalistas? A gente precisa trabalhar com uma pessoa, não é mesmo? Se a gente for pensar na clínica comum, a gente trabalha com uma pessoa por vez. Mas precisamos entender, então, que esse sujeito que vem à nossa clínica, ele é inseparável da cultura à qual ele pertence. Não existe, então, para a psicanálise, um psiquismo puro. A pessoa que ela tem a sua mente, a sua formação independente de uma estrutura fora dela, isolada do mundo. Isso não existe para a psicanálise.
todo sujeito, toda pessoa, ele vai nascer dentro de um sistema simbólico que existia antes dele. E ele vai ser desenvolvido ali, dentro daquele sistema de linguagem, de valores, dentro de proibições específicas, de normas específicas, de mitos específicos. E isso tudo vem da cultura onde ele veio a ser inserido. Lacan, quando pensava a respeito, né, do inconsciente, ele sempre dizia que o inconsciente, essa parte da psique humana, ela é estruturada como uma linguagem. O que que ele queria dizer? Que há significantes, há símbolos específicos para aquele inconsciente que serão traduzidos, interpretados por nós psicanalistas. Mas para essa tradução acontecer, nós precisamos entender em que cultura que aquele sujeito está inserido, porque o inconsciente dele vai ser lido a partir de uma cultura onde ele está situado. Olha o exemplo aqui que eu trago nessa parte. O sentimento de culpa, ele não se manifesta da mesma forma numa sociedade cristã, numa islâmica ou numa animista. O analista ele precisa entender esse contexto, então, para ele interpretar aquilo que o seu analisando está trazendo. Uma sociedade animista, quando nós falamos do animismo, o animismo, ele é uma crença, né, em que todos os objetos, fenômenos da natureza, os animais, as pessoas, todos têm um espírito ou uma essência espiritual. Então, é uma forma de crença em que vão se basear algumas religiões, algumas sociedades, que trata dessa questão. Trata de que sempre há algo espiritual, uma essência espiritual, ou um espírito que rege, por exemplo, é o sol, a lua, ou as tempestades, né, fenômenos da natureza, e também os animais, né, e as pessoas. O que é importante a gente entender desse exemplo aqui? Uma sociedade cristã, ela vai ser estruturada de tal forma, com suas normas ali dentro da sua cultura, que um cristão ele vai entender e viver culpas e arrependimentos por questões específicas ali da sociedade dele. Talvez o mesmo ato que é visto e trazido com um sentimento de culpa muito grande, por exemplo, falando aí da intensidade da culpa, não vai ser visto da mesma forma numa comunidade islâmica ou então numa comunidade animista e vice-versa. Então, quando entendemos em que cultura aquela pessoa está inserida, nós vamos entender melhor os sentimentos dela, que ela vai traduzir em discurso para nós. Outro motivo, outro porquê de ser importante nós estudarmos a cultura dentro da psicanálise é entender que a cultura, nessa linha que estamos falando, ela vai moldar os sintomas e as formas de sofrimento do indivíduo. Então, os sintomas psíquicos também vão carregar marcas culturais, marcas da sua época, marcas do seu local. O que é considerado um problema ou um transtorno vai variar conforme o contexto histórico e cultural. Um exemplo aí muito bom para a gente pensar é que Freud ele tratou pacientes na Viena do século XIX, onde a repressão sexual era intensa. Hoje, pensarmos aqui no Brasil, certos sintomas histéricos da época de Freud são raros, são mais difíceis de serem encontrados, enquanto quadros de ansiedade e depressão são muito comuns na nossa sociedade de hoje. Isso tem a ver, então, né, as formas de sofrer, os sintomas que vêm para nós têm a ver com a época que estamos inseridos, com a cultura em que nós estamos inseridos. Se na época de Freud havia uma sociedade extremamente moralista, extremamente puritana, e nesse sentido havia uma repressão sexual, né, tabus variados, e isso trazia o adoecimento que Freud encontrou em suas pacientes histéricas, hoje nós não encontramos na clínica tantos sintomas, tantas formas de sofrimento como ele encontrava nessa área, mas encontramos em outras. Terceiro motivo: a cultura influencia a transferência e a comunicação. Dentro do consultório, né, dentro do nosso local de atendimento, nós vamos trabalhar essencialmente com a transferência. Na transferência, nós vemos o fenômeno de analista e analisando, se relacionando, formando um par analítico. E há a tendência de que nessa relação
de psicanalista, nós venhamos perceber na pessoa que nós estamos analisando que ela está vivendo conforme a sua estrutura de relacionamento com outras pessoas. Nesse sentido, nós dizemos que o analisando ele vai transferir para o seu analista sentimentos, formas de agir, formas de falar, que ele também tem com figuras importantes em sua vida. Figuras de autoridade, como pai, mãe, relacionamentos próximos, como seus amigos, como o cônjuge, como o namorado, namorada. Então, essa transferência ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Há uma tendência de que se a pessoa ela consegue construir bons relacionamentos com as figuras importantes da vida dela, ela vai conseguir transferir esses bons relacionamentos para a sua relação com o seu analista. E da mesma forma, se houver situações negativas, ele vai transferir ali também para a relação com o seu analista. A cultura, então, ela vai influenciar essa forma de acontecer a transferência. Olha o que está descrito aqui. O modo como o paciente se dirige ao analista, interpreta o silêncio ou aceita falar de certos temas está impregnado pela cultura. Diferenças de geração, etnia, religião e classe social influenciam o tipo de vínculo transferencial que se estabelece. Então, a cultura, ela vai moldar também a comunicação dentro do set analítico, dentro ali daquela sessão, dentro daquele local. A cultura vai estar presente ali. Quando a gente fala de diferenças de geração, é perceptível a diferença no atendimento e na transferência que acontece entre analista e analisando que são, por exemplo, da mesma geração, ou que são de gerações extremamente diferentes. A questão também da religião, da classe social, tudo isso vai aparecer de alguma forma, vai estar ali nas minúcias da transferência. Por isso é importante nós, como psicanalistas, estarmos atentos a essa questão da cultura. Um exemplo aí para nós muito bom, olha. Em algumas culturas, falar abertamente sobre conflitos familiares é tabu. Isso pode gerar resistências específicas no set analítico. A gente vai falar muito de tabu hoje, porque a gente vai falar do tabu ali no sentido que Freud tira ali da antropologia para nós, a história que ele traz para a gente dentro da sua obra. Mas essa palavra, de forma comum, hoje em dia, nós entendemos que o tabu é justamente aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser tocado, aquilo que é tirado muitas vezes do discurso do dia a dia, porque traz ali um mal-estar, né? Vamos dizer assim, de maneira mais simples de hoje em dia. Então, falar sobre, por exemplo, dificuldade de relacionamento com pai e mãe, falar às vezes de questões sexuais é um tabu tão grande ali dentro da cultura, daquela cultura específica, que aquilo pode gerar uma resistência. Quando é feita uma pergunta ou quando é trazida alguma questão, às vezes pelo psicanalista, aquela pessoa pode entender aquilo como algo difícil de responder e pode criar uma resistência. Outro motivo porque é importante pensarmos na psicanálise sobre cultura é que a cultura é parte, então, do nosso campo de interpretação. À medida que vamos ouvindo as pessoas, vamos ouvindo ali, né, através da associação livre, as pessoas dizendo o que elas pensam, o que elas sentem, elas trazendo aquelas memórias, e ali naquele discurso a gente vai percebendo os lapsos, né? Aquilo que elas falam de um jeito querendo o outro, palavras trocadas, as fantasias que elas descrevem de momentos específicos, as palavras específicas que elas escolhem, o relato de sonhos, tudo isso que vem na associação livre vai trazer referências simbólicas que estão impregnadas pela cultura. Então, não é possível compreendê-las, interpretá-las de maneira o mais precisa possível, se não tivermos noção do universo cultural do paciente. Ler esses sinais, então, né, entender, compreender isso, vai exigir o quê? Que nós, como analistas, venhamos a conhecer qual é o código cultural do outro. Os exemplos estão aqui, eu quero dar mais um exemplo fora aqui, é pensar na clínica de adolescentes. Quando falamos da clínica de adolescentes, nós profissionais temos aí uma diferença geracional para eles, não é mesmo? E sendo de outra geração, nós vamos precisar compreender a cultura do adolescente hoje.
Vamos precisar entender se ele conta que sonhou com tal personagem do anime que ele assiste, se ele fala que ele é extremamente fissurado, se ele, né, às vezes até vem para nós com questões de vício em redes sociais, de vícios relativos a jogos, nós vamos precisar entender um pouco sobre esse universo para poder entender, então, e interpretar aquilo que aquele adolescente está trazendo para nós. Os exemplos aqui do slide também são interessantes, porque um sonho com determinada cor ou animal pode ter um significado religioso específico para aquele paciente. Então, se, por exemplo, um cristão, ele sonha com um cordeiro, se ele sonha como ovelha, há uma representação ali específica para aquele animal, dentro ali daquela cultura que ele tem. Então, para ele, aquilo tem uma significação específica. E assim, outros exemplos poderiam ser dados dentro de outras religiões. Mais um motivo para a gente pensar, porque é importante pensar sobre cultura na psicanálise. Pensarmos sobre cultura na psicanálise vai evitar o risco do etnocentrismo clínico. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo ele vai fazer referência a uma crença exagerada de que uma cultura é superior à outra, uma crença de que uma cultura é superior à outra, e nesse sentido, acontecer uma desvalorização de outras culturas, até com um objetivo assim de pegar a visão de mundo apenas daquele que se considera superior e querer sobrepor a outra. Qual é o risco disso? Sem atenção à cultura, o psicanalista ele corre o risco de interpretar aquilo que está sendo dito em análise segundo a sua própria visão de mundo, impondo então categorias que não correspondem à experiência do paciente. Isso pode ser ofensivo. Isso pode levar a diagnósticos equivocados, a interpretações estranhas. Por isso é preciso ouvir e entender bastante sobre o nosso paciente ali, sobre o nosso analisando, para que nós possamos trazer as nossas interpretações, para não correr o risco de fazermos interpretações com base na nossa cultura, na nossa visão de mundo, e principalmente nos considerando ou considerando que a nossa cultura é superior à daquela pessoa, né? Entendendo aí cultura desse forma geral, né? Entendendo a cultura como uma crença, como tradições, como costumes. Isso, além de tudo, é falta de ética. Porque a ética ela vai nos trazer a necessidade de enxergar o indivíduo na singularidade dele, de enxergar o indivíduo como alguém único e nós não podemos impor sobre ele aquilo que nós consideramos certo ou errado, né? Dentro da psicanálise, nós, é claro, estamos aqui para ouvir essa escuta ativa, essa escuta especializada, sem julgamentos, mas até para interpretar aquilo que é dito, não apenas para julgar, nós precisamos tomar o cuidado de não nos colocarmos nesse lugar de que a nossa cultura, de que o nosso ponto de vista ético é melhor, é superior ao ponto de vista do outro, porque isso possivelmente vai nos levar a interpretar tudo conforme a nossa visão de mundo, o que vai trazer com certeza erros. Por fim, aqui, eu creio que esse é o último ponto. Freud e Lacan também pensaram cultura, né? O Freud, como o pai da psicanálise, como esse articulador inicial, né? Esse pensador, esse cientista da psicanálise, e Lacan, como aquele que deu um prosseguimento maravilhoso à obra de Freud, trazendo uma releitura num momento importante da obra de Freud, eles também pensaram cultura. Freud escreveu sobre cultura em suas obras O Mal-Estar da Civilização e Totem e Tabu, das quais vamos falar hoje, articulando o quê? O que que ele fazia nessas obras, o que que ele traz para nós? A vida social exige do ser humano repressão das pulsões e ele traz, então, esse entendimento através de estudos da antropologia, de estudos da sociologia, para poder falar que mitos e rituais, eles são sustentadores da coesão social. Lacan, ele traz sempre a questão da linguagem como algo muito importante. Ele diz que o sujeito ele é feito da linguagem e, portanto, ele é feito do outro, né, de um outro simbólico que é sempre cultural.
como o ser humano ele nasce, ele adentra a este mundo e já existe uma cultura antes dele, já existe uma linguagem, ele vai ser estruturado no seu inconsciente também, o inconsciente como uma linguagem, o sujeito ele vai ser um efeito dessa linguagem. E ele sempre vai então olhar e esperar o olhar do outro, o outro com letra maiúscula, ou esse outro simbólico que também vai ser reflexo da cultura que ele vive. Então nós precisamos pensar sobre cultura. Vamos iniciar então hoje um estudo sobre Totem e Tabu, essa obra de Freud, que é de 1913. Freud, então, ele traz essa obra com uma bastante base antropológica. Ele traz ali diversas citações de antropólogos de sua época. E esses cientistas, eles estudavam povos ainda que tinham culturas não desenvolvidas, povos que tinham culturas que estavam ainda bem isoladas de toda a sociedade moderna. E eram então observados e estudados e trazida ali a história desses povos. Freud ele cita muito em sua obra os aborígenes lá da Austrália. Ele fala também sobre alguns povos africanos e ele traz ali elementos específicos daquelas sociedades para poder entender, conforme era o espírito da sua época, o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento do homem. Ele busca trazer para nós nessa obra considerações a respeito de religião, considerações a respeito de o porquê o homem moderno age do jeito que age, porquê da repressão sexual, porquê de alguns tabus específicos. E ele traz todo esse entendimento para poder falar da questão da cultura por que a cultura moderna é do jeito que é. Mas para isso, ele lança esse olhar, ele traz lá da antropologia esses estudos sobre essas sociedades ditas primitivas, para poder explicar por que que o ser humano era do jeito que era já na sua época, ali na modernidade, 1900 e pouquinho. Então ele traz aí para nós alguns termos um pouco diferentes, mas que não são difíceis de ser compreendidos. No geral, queridos, a leitura de Freud, ela não é uma leitura extremamente difícil, ela é uma leitura agradável e eu recomendo a vocês lerem essas obras para terem um entendimento ainda maior do que eu vou conseguir passar a vocês aqui hoje, para vocês terem isso ainda de forma mais completa, que está bem resumida, é verdade. Peço perdão mais uma vez, em alguns momentos, com certeza, eu vou precisar tossir, se me perdoem, para poder aqui recuperando o vigor da voz. Totemismo, primeiro tópico aí que Freud traz para nós. O que que é o totem? O totem, ele se trata aqui de um objeto, de um animal, uma planta ou fenômeno natural, o objeto que representa esse animal, essa planta ou fenômeno natural, que é considerado sagrado por um clã. Então, esse objeto, essa estátua ou essa representação ele é central dentro do totemismo. O totemismo é essa estrutura que é ligada ao totem e que era usada, então, com algumas funções específicas dentro das sociedades mais primitivas. Traziam a ideia de quê? De identidade do grupo, a ideia de proteção espiritual, e dele fluíam normas de comportamento e proibições. Que é isso que Freud está tentando entender. Por que que a sociedade, porque o homem é do jeito que ele é, porque existe essa organização, por que que o homem ele retém as suas pulsões, retém os seus desejos, retém a sua agressividade. Aí lá no totemismo, nesse fenômeno, Freud vai entender que o totem é esse objeto que representa o animal, a planta, o fenômeno natural que vai representar ali um clã. E a partir dele aquilo vai se tornar algo sagrado, né? Um exemplo, né? Um totem, por exemplo, que é representado pelo animal, pela águia. Então, aquela tribo específica, aquele clã específico é conhecido pela águia. Aquele é o totem específico.
ou pelo leão, ou pelo urso, pensando aí nos animais, ou por tal planta específica, ou por tal fenômeno, isso trazia a identidade do grupo, porque todos estavam ali debaixo do mesmo totem, todos estavam com aquela mesma identidade. Aquele totem ele passa a ser venerado como algo que traz proteção espiritual. Então a eles são oferecidas festas, a eles são feitos sacrifícios. Por exemplo, um animal que era daquele totem específico, né? Eu dei um exemplo aqui, avulso, uma águia. As águias, por exemplo, seriam consideradas animais sagrados e não poderiam ser mortos. Não poderiam ser mortos por ninguém ali daquele grupo. Se alguém do grupo o fizesse, aquilo geraria uma sanção muito grave. E ali aquela águia, se fosse vista sobrevoando em tal lugar, poderia ser um sinal de que alguém poderia morrer, e assim, etc, etc. Todas as regras, comportamentos, proibições estariam ligados ali dentro daquele totem específico. Os tabus principais que Freud vai dissecar, que ele vai trazer ali de forma sistemática dentro do livro, que estão ligados ao totem, os tabus, né, as normas proibitivas, aquelas questões mais sérias, ele vai discursar bastante a respeito da proibição de matar ou ferir o animal totêmico, que eu citei agora, e também da proibição de relações sexuais dentro do mesmo clã, que ele chama de exogamia, o que significa que ali todos que estavam debaixo daquele totem não poderiam casar entre si, não poderiam ter relações sexuais. O tabu. O que é o tabu, então? O tabu, a gente pode definir aqui dentro desse contexto como a lei sagrada e proibitiva que não é explicada racionalmente. Quais são as características do tabu dentro desse contexto aqui das tribos? Essa mistura de medo e de respeito. Ao mesmo tempo que se respeita aquela regra, tem-se muito medo de que, ao se descumprir aquela regra, algo muito ruim aconteça. O tabu ele é considerado também como algo contagioso. Né? Se a pessoa tocar naquilo que é proibido, também vai ficar impuro, também vai se tornar impuro. E quem tocar naquela pessoa também se tornará impuro. Um exemplo, né, que é o mais trabalhado por Freud é justamente o tabu do incesto. Acabamos de comentar a respeito do totemismo que os indivíduos que eram do mesmo clã, eles não poderiam ter relações sexuais entre si. Se eles estivessem ali na mesma família, que estava debaixo do mesmo totem. Nesse sentido, então, está inserido o tabu do incesto, porque irmãos não poderiam ter relações sexuais entre si. Freud faz, né, de maneira muito perspicaz, como sempre, uma relação dessas questões com a infância e com a neurose. Ele estuda, ele traz esse assunto da antropologia para poder buscar entender se entre essas sociedades mais primitivas existem de fato similaridades, aproximações entre os indivíduos modernos na sua infância, durante seu período de desenvolvimento e nas posteriores neuroses que podem advir de situações que são vividas na infância. Então, Freud vai aproximar o pensamento dos povos primitivos ao das crianças e dos neuróticos. Ele vai falar sobre esses medos irracionais que citamos a respeito no tabu, como pensamentos mágicos, animistas, né? O animismo aí aparecendo mais uma vez, como essa crença de que objetos, animais, têm sempre uma essência espiritual, têm um espírito que age através deles. Então aqui Freud ele traz as questões também da ambivalência afetiva, né? O amor e ódio coexistem. Aquilo que se ama muito, mas que também se tem muito medo e por isso se repudia, se tem raiva. E também ele observa que tanto nos povos primitivos quanto nas crianças e neuróticos é possível perceber o uso de defesas mais primitivas, como a projeção e o deslocamento. A projeção como aquele mecanismo de defesa que vai falar a respeito de projetar no outro características desagradáveis que se vê em si mesmo, mas que não são aceitas, por isso são projetadas para o outro. E o deslocamento falando de sentimentos também, que são deslocados de si ou de alvos específicos para outros alvos. Então, essas defesas mais primitivas eram perceptivas por Freud, né? Percebidas por Freud nos povos primitivos.
Por exemplo, se havia alguma situação em que a colheita se perdia, uma guerra se perdia, era observado se alguém ali daquela tribo, alguém ali daquele clã, tinha feito algo ruim, algo desagradável para o totem. Se alguma coisa tinha acontecido ali, algum tabu tinha sido infringido, e por isso tinha acontecido aquela perda, e a gente vê aí os usos de defesa primitiva, a projeção, o deslocamento, que é perceptível também, né, nas crianças, nos neuróticos que Freud estudava. Essa questão do pensamento mágico animista também tem a ver com isso. Se não podia ser tocado alguma coisa porque aquilo era tabu, era acreditado que se tocassem algo, aquilo ali traria um mal. E para si, e o neurótico obsessivo, muitas vezes ele repete atitudes ou ele tem gestos compulsivos, né? Ele tem gestos repetitivos, porque ele acredita que se ele não fizer aqueles gestos, ou se ele não tomar aquela atitude, algo ruim pode acontecer a alguma pessoa, não necessariamente a ele. Então, Freud ele vai trazendo essas proximidades entre o pensamento dos povos primitivos e o das crianças e dos neuróticos. Freud, nesse texto, ele traz também a origem do totemismo e da religião. Ele traz ali a sua teoria. Ele traz é, uma explicação, né, de Darwin a respeito do entendimento do Darwin e do Robson Smith, né, que são dois cientistas evolucionistas, o entendimento deles a respeito da horda primeva. Observando, né, esses cientistas observando os primeiros primatas, observando ali os macacos, observando animais, eles trouxeram a ideia de que povos primitivos também viviam nessas espécies de hordas primevas, né? Essa aí é a expressão trazida para poder falar desses clãs, desses grupos, em que o macho, sendo o pai, o primitivo, o primeiro, ele dominava as mulheres e ele excluía os filhos. Então, à medida que esses filhos fossem crescendo, se tornando ali possíveis competidores dele em relação às mulheres, né, havia uma luta entre o pai e os filhos. E, segundo esse entendimento, os filhos, né, resolviam se unir e matavam e devoravam esse pai. E após esse ato, então, surgiam sentimentos de culpa e remorso, né? Essa hipótese que Freud traz desse estudo específico aí da época do evolucionismo é justamente para poder uma hipótese dele explicar a respeito da figura sagrada, né, do totem. Por que surgiram os totens? Por que então que esse objeto ele é venerado? Por que se traz aí a ideia de uma veneração, né, de uma religião que começa a surgir a respeito de um culto aos mortos, que tem a ver aí para ele, né, para Freud, com sentimentos de culpa, de remorso desses filhos, né, que matam e devoram o pai e que depois disso começam a trazer leis, né, que são contra o incesto, tabus específicos contra filhos que matam os pais, né, o tabu do parricídio aí, que é instituído então como uma reparação e uma forma de trazer uma estrutura diferente para a sociedade, para que essa situação não aconteça mais e mais. Para Freud, então, quais são as consequências do totem do tabu para a cultura? Primeiro, ele traz a origem da religião, que eu expliquei aqui em poucas palavras. Ele fala sobre o culto ao pai morto, né, que traz o surgimento dos deuses para ele. A origem também da moral, que tem a ver com o sentimento de culpa experimentado por esses filhos, que então vai gerar normas para evitar com que essas situações se repitam. E também a origem da lei, né, a proibição do incesto, a proibição do assassinato a partir disso. Para nós da psicanálise, Freud, então, ele traz essa visão de que o complexo de Édipo, ele é estruturante para a subjetividade do indivíduo. E assim, ele traz como a cultura espelha, baseando-se, então, né, em todas essas questões da antropologia, do evolucionismo, como a cultura vai se espelhar também, a sociedade vai se espelhar no complexo de Édipo do indivíduo. Lembrando aqui que o complexo de Édipo, ele vai falar do mito Édipo Rei, o mito que conta de um homem que, numa jornada específica, né, com situações específicas, ele acaba matando seu pai e se casando com sua mãe.
Então, ele realiza esse desejo infantil, segundo Freud, de completude, né? Esse desejo de que o filho tem de possuir completamente a sua mãe. Entretanto, né? No mito de Édipo se torna uma tragédia de fato, porque Édipo não faz isso conscientemente, não faz isso sabendo. Tem toda uma história que Édipo é separado dos seus pais muito criança, bebê, e depois, quando ele faz isso tudo e ele percebe que casou com sua própria mãe, que matou seu próprio pai, o próprio Édipo sucumbe, né, e morre. Então, para nós, para a psicanálise, Freud está tentando entender por que que o complexo de Édipo ele está instalado, ele precisa, né, ser vencido dentro das fases de desenvolvimento psicossexual de todo ser humano. E para isso ele vai refletir a respeito de toda a cultura e passa aí pelos antropólogos. Então, em resumo, Freud mostra em Totem e Tabu que o totemismo e os tabus primitivos, especialmente o incesto e o parricídio, são os alicerces da religião, da moral e da organização social, ligados à repetição do drama edípico na história da humanidade. Outra obra de Freud que é muito interessante de se ler é O Mal-Estar da Civilização. Freud escreve um pouquinho depois de Totem e Tabu. E aqui, Freud ele vai tentar entender e tentar trazer uma discussão a respeito da busca da felicidade, uma discussão a respeito, né, dessa chave que todos desejamos, todos queremos, todo ser humano quer ser feliz, busca intensamente o prazer e quer evitar o sofrimento. E aí Freud começa discorrendo, né, sobre as fontes de sofrimento que são tão variadas. Ele fala a respeito do corpo, que faz com que a pessoa sofra por doenças, pelo próprio processo de envelhecimento e pela morte. Ele fala da natureza, que é responsável pelas catástrofes naturais e que também traz sofrimento a toda a humanidade. Ele fala sobre as relações com os outros, sobre os conflitos sociais, como isso traz sofrimento ao indivíduo. Freud toca novamente no assunto religião para poder trazer o entendimento dele de que a religião ela vai surgir como uma ilusão que vai dar mais conforto ao ser humano, vai buscar aplacar o sofrimento do ser humano. A grande questão aqui dessa obra é tentar entender por que que todos buscam a felicidade, mas por que não há felicidade plena. Porque essa felicidade não é encontrada. Por isso, o tema não fala da felicidade da civilização, mas fala do mal-estar da civilização. A cultura, então, Freud vendo a cultura, ele fala que a cultura, ela como esse conjunto de normas, instituições, técnicas e valores que regulam a vida em sociedade, ela vai ser equiparada à civilização. E nesse sentido, qual vai ser a função dela? Por que que nós estamos dentro de uma cultura? Por que que estamos dentro de uma civilização específica? Por que que o homem se submete à civilização, à cultura? Primeiro, porque o homem quer fugir daqueles sofrimentos citados anteriores. Então ele precisa se proteger. A cultura, a civilização, ela protege o homem da natureza. A cultura, a civilização, ela regula as relações entre os homens, para que não haja tanto sofrimento. Nesse sentido, então, para estar dentro de uma ordem civilizatória, dentro da cultura, o homem ele vai ter dele exigida uma renúncia pulsional, a renúncia das suas pulsões. Ele vai ser exigido dele que ele controle a sua sexualidade e que ele reprima a sua agressividade. Daí, então, vem o conflito. O indivíduo ele vive em conflito com a cultura. Ele precisa viver em cultura, precisa viver em civilização, porque ele precisa se proteger do sofrimento. A cultura lhe serve a isso, mas a cultura ela vai impor restrições às pulsões. Freud vai tratar das pulsões um pouquinho aqui nesse texto, vai falar das pulsões de vida, né? Vai falar dessa pulsão sexual de Eros, vai falar também da pulsão de morte de Thanatos, da agressividade, da tendência à destruição, da morte. Tudo isso existe dentro do ser humano, está ali vivo dentro do seu inconsciente, dentro de todas as pessoas lutando.
O indivíduo, então, ele vai se sentir limitado, porque ele não pode viver expressando as suas pulsões o tempo inteiro da forma que ele deseja, mas ele precisa reprimi-las. Essa limitação, essa repressão é que vai gerar o mal-estar. O indivíduo não consegue ser plenamente feliz. Ele vai viver com o mal-estar. E Freud ainda diz que quanto mais avançada é a cultura, pensando aí, né, naquele entendimento de cultura, que vai falar ali daquela linearidade, né, daquele crescimento progressivo, né, desenvolvimento, melhor dizendo, progressivo das culturas. Quanto mais avançada for a cultura, maior vai ser a exigência dessa renúncia. Então, maior também é a frustração da pessoa. Freud discorre bastante a respeito da agressividade humana, fala muito a respeito da violência, né? Um texto importante para poder pensar a respeito da violência. E Freud vai reconhecer, então, né? Ele começa daí, ele já reconhece que existe essa força dentro do ser humano do instinto agressivo, essa pulsão de morte, que ele chama de Thanatos. A civilização ela tenta conter essa agressividade. Por meio de quê? Por meio das leis, por meio da justiça e por meio do sentimento de culpa. A pessoa ela está submetida a normas, às leis que ela precisa cumprir, porque ela vai ser ali beneficiada por ser protegida, mas ela também vai ser punida, a questão da justiça, caso ela venha infringir aquelas leis. E ela também, a pessoa, ela tem o sentimento de culpa. Se ela extravasa a sua violência, ela mesma impõe sobre ela o sentimento de culpa. Aí aparece o superego ou supereu. Superego e supereu é a mesma instância psíquica. Falamos, né, de id, ego e superego, quando vamos falar das três instâncias psíquicas que vão ser explicadas por Freud como estruturas que nós temos dentro de nós. O id, como aquela parte completamente inconsciente, porém extremamente é, cheia de pulsões, ela é o reservatório das pulsões, né, da libido. O id é essa força que opera pelo princípio do prazer, então ele deseja, e o que ele deseja, ele quer agora, ele não pensa, né, com juízos de valores. Entretanto, né, o ego vem como aquele estruturante do sujeito, o ego como aquela instância que vai trazer ali as reflexões, o pensamento a respeito do princípio da realidade, que vai ali estar entre o id e o supereu, o superego, para poder trazer ali as decisões. O superego, ele é essa instância psíquica que vai internalizar essas exigências sociais. Então, é ele que vai criar o sentimento de culpa. É ele que reprime o eu. É ele que vai dizer para o ego: olha, não vá por aí. Não faça o que o id está lhe dizendo, porque isso vai ser pior para você, vai lhe trazer um sentimento de culpa, porque aí vai acontecer isso e isso, de consequências. A realidade é essa. Esse sentimento que o ego, ele passa a sentir pela ação do superego, é a base do mal-estar. É assim que Freud o trata. O homem, ele está em constante conflito entre os seus desejos e as exigências culturais. Por isso, o mal-estar. Aí a gente para entender esse paradoxo, que é viver em cultura, viver numa cultura específica e falar de civilização. A cultura, ela traz segurança, ela traz progresso, ela traz convivência social. Mas ela também aumenta muitas vezes a culpa do indivíduo, aumenta a repressão do indivíduo, aumenta o sofrimento psíquico dele. Qual é o resultado, então? O mal-estar. O homem nunca alcança a plena felicidade. Ele sempre está sofrendo porque ele não pode usar, exercer, viver todos os seus desejos de maneira plena e satisfatória como ele gostaria. Mas ele abre mão, né? O ser humano, o homem na civilização, ele abre mão de uma boa parcela de todos os seus desejos. Para quê? Para poder viver em segurança, viver dentro da cultura com progresso e convivência social. Por vezes, porém, ele vai sofrer por causa dessa repressão, vai sofrer por causa da culpa. Um resumo, então. Freud mostra que o mal-estar é estrutural da vida em sociedade.
O preço da civilização é a renúncia pulsional, e a recompensa é a segurança e o convívio, mas sempre às custas da liberdade e da satisfação plena. A pessoa, ela vai precisar sempre renunciar a seus desejos, renunciar a todas as suas vontades, a extrema maioria delas, pelo menos, mas vai ter como recompensa segurança e convívio. Falando um pouquinho, então, aí, né, trazendo um entendimento sobre essas duas obras que tratam sobre cultura na psicanálise, nós podemos dizer que em Totem e Tabu, Freud descreve a origem histórica da cultura. Ele quer trabalhar esse aspecto histórico, então por isso ele recupera, né, a questão ali da antropologia, a questão daqueles povos mais primitivos. Ele vai falar de parricídio, vai falar de culpa e vai falar de lei. Já em O Mal-Estar da Civilização, Freud vai descrever a condição estrutural do homem na cultura. O homem, ele precisa de viver em renúncia, reprimir seus desejos, suas pulsões e viver também debaixo da culpa. Essa é a condição estrutural do homem na cultura, segundo Freud. Ambos os livros, né, as duas obras, em ambos se encontra a ideia, né, eles se encontram na ideia de que a civilização ela vai se fundar sobre o recalque das pulsões e o sentimento de culpa. Então, em ambas as obras, nós precisamos entender o que que é o recalque das pulsões. É esse, vou usar essa palavra, né? É esse aprisionamento das pulsões. É o fato de que as pulsões, elas precisam, pelo ser humano, de serem recalcadas, ou seja, levadas ao inconsciente e serem presas ali. Para quê? Para que elas não venham a vazar e o indivíduo venha viver conforme simplesmente o seu id desejo. O sentimento de culpa para Freud vai ser uma base também necessária para que a civilização se funda, se funde, no caso, para que a civilização se funde. Vamos pensar então hoje, né? Vamos começar a refletir a partir desse momento aqui da aula a respeito da cultura hoje, de como esse mal-estar que Freud traz, ele precisa ser pensado hoje também, né? Quando falamos do livro Mal-Estar na Civilização de Freud, é um livro de muitas décadas atrás, né? Daqui a pouco ele vai fazer o centenário dele, não demora muito. E se vocês bem se lembram, no final da última aula, da aula um desse módulo, deixei uma frase falando a respeito da necessidade, né, de nós adentrarmos pelas portas que Freud abriu e nós refletirmos sobre aquilo que ele deixou e aquilo que hoje nós vemos, aquilo que nós experimentamos hoje na nossa cultura. Aí é pararmos e pensarmos um pouco. O mal-estar que Freud percebia na sua época, ele está se manifestando como hoje? Então vamos aqui, daqui para frente, fazer esse paralelo e depois terminar a aula com um texto muito legal sobre um assunto bem atual também. Vamos juntos aqui. Na teoria da cultura freudiana, a sexualidade é a pedra fundamental na manutenção e reprodução da civilização. A civilização só pode existir porque os impulsos sexuais são canalizados para o trabalho, gerando todos os bens materiais e intelectuais da civilização. Olha a frase dele. A civilização está obedecendo às leis da necessidade econômica, visto que uma grande quantidade de energia psíquica que ela utiliza para seus próprios fins tem de ser retirada da sexualidade. Queridos, Freud fala extensamente nas suas obras a respeito da questão da sexualidade. Você já teve oportunidade, se não teve, terá com certeza, de observar isso e perceber isso aqui nos nossos módulos. Esse tema sexualidade é muito importante. E Freud, quando fala das energia psíquica, quando ele fala da libido, quando ele fala das pulsões, ele traz a sexualidade como essa pulsão de vida. E ele nos explica, ele nos diz que essa energia, a libido, ela nunca é apagada, mas ela pode ser deslocada. De maneira econômica, então, a gente pode pensar que a libido do homem civilizado, ela é deslocada, ela é levada para o seu ambiente de trabalho. Ela é levada, os seus impulsos, os seus desejos, eles são canalizados para obras específicas. Aí a gente vê
a questão de um mecanismo chamado sublimação. A sublimação vai falar disso, de quando sentimentos, né? Vou colocar aqui essa palavra sentimentos, mas uma melhor palavra, né? Não a outra mesmo, né? Energia, pulsão, a libido ali, a intenção, a carga energética, né? A pulsão, ela é levada para fins diferentes daqueles que inicialmente a elas seria pertencido. Os impulsos sexuais, então, eles não ficam parados na questão da sexualidade, mas eles são levados para o ambiente de trabalho, para grandes realizações, para obras, né, artísticas, para obras necessárias, estruturais da sociedade. Então, Freud está explicando aqui, nessa sua época, que a energia era usada para isso, para o trabalho, para que toda a civilização se beneficiasse. Em consequência disso, então, Freud atribuiu as doenças psíquicas da sua época à grande repressão que a civilização exerce sobre os impulsos sexuais. Essa insatisfação foi exigida num grau muito superior que o necessário. O processo civilizatório é marcado então pela renúncia e pelo sentimento de insatisfação que os homens experimentam vivendo em sociedade. O resultado disso é o mal-estar na civilização. Esse mal-estar é produzido pelo conflito irreconciliável entre as exigências pulsionais e as restrições da civilização. É o que acabamos de conversar aqui, resumindo, sobre a obra de Freud, Mal-estar na Civilização. Na sua época, as doenças psíquicas estavam muito ligadas à grande questão da repressão sexual. Assim, Freud entendeu e teorizou a psicanálise pensando a respeito da sexualidade. Isso foi tão exigido pela modernidade para os homens, para as pessoas da sua época, que isso trouxe um mal-estar muito grande e o adoecimento dessa época. Em nossa época, o mal-estar assume novas formas. Ele estaria mais associado às condições econômicas e sociais que os indivíduos experimentam no mundo moderno. Nós, que somos filhos da modernidade, já estamos ainda na contemporaneidade, somos espectadores de uma experiência que melhor se conceitua como fome, miséria, barbárie, guerras, desemprego, instabilidade econômica e social. Todos esses fatores geram a insegurança social no indivíduo e, consequentemente, são responsáveis pelas doenças psíquicas da nossa época. O que que nós estamos pensando aqui? Para Freud, em sua época, o mal-estar estava extremamente ligado à questão da repressão da sexualidade. Aqui em nossa época, nós não estamos mais parados nessa questão, uma vez que nós nem estamos mais numa sociedade que reprime tanta questão da sexualidade. Pelo contrário, cada vez mais as questões da sexualidade, elas são expostas. Vamos ver isso aqui, olha. Na época de Freud, o puritanismo, os tabus e a enorme rigidez contra os impulsos sexuais poderiam dar razões para se afirmar que o mal-estar surgisse das restrições à vida sexual. Contudo, vivemos em uma época onde a liberdade sexual é tolerada e até mesmo incentivada. A sexualidade perdeu sua importância como um fator preponderante nas crises de ansiedade e de neuroses. No atual estágio do progresso humano, as restrições à sexualidade tornaram-se desnecessárias. Com o desenvolvimento técnico e científico, o uso das pulsões sexuais na criação dos bens culturais perdeu sua importância. O homem já não precisa mais sacrificar a sua sexualidade em nome do progresso. Olha que interessante essa reflexão. A questão da sexualidade ela mudou tanto na cultura, agora, né, um século depois de Freud, que a sexualidade ela já não se encontra tão central em todas as questões que nós, como psicanalistas, precisamos observar. É claro que em questão da teoria de desenvolvimento humano, nós precisamos pensar a partir da sexualidade. Mas hoje, no momento que nós estamos vivendo enquanto humanidade, nós percebemos que outras questões atravessam a psicanálise. As pulsões hoje estariam livres da repressão imposta pelo trabalho social. Dessa forma, o mal-estar do indivíduo na civilização já não surge mais dessa insatisfação libidinal. Já não é mais uma tensão física, sexual que causa ansiedade, mas é uma tensão psíquica, causada pela preocupação, pelo medo e pela insegurança, causada por condições econômicas e sociais.
Os estímulos externos causam todo tipo de desajuste psíquico. É comum a experiência da melancolia, que é a tristeza profunda, da depressão, do desânimo, do desinteresse pela vida, da baixa autoestima e da sensação de inutilidade. As doenças que eram menos comuns na época de Freud se tornaram grandes problemas para psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. São os traumas de roubos e de sequestros, a síndrome do pânico, a compulsão de consumo, a síndrome de perseguição, o estresse, a depressão, etc. Todas essas doenças são acompanhadas de crise de ansiedade. São doenças típicas da nossa época que estão associadas ao mal-estar da civilização. Conseguem entender? Faz sentido para vocês? Imagino que sim. Porque se antes havia uma razão maior, uma razão primeva para os problemas, para as doenças, para os transtornos que a psicanálise tratava, hoje nós observamos um movimento diferente. E nós percebemos sim que na nossa época existem doenças, transtornos diferentes por causa dos fatores culturais da nossa época. Um exemplo, outro além desses aqui que estão citados no slide, é, por exemplo, a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela precisa ser pensada no ponto de vista cultural de vários aspectos. Aqui a gente tem, quando a gente pensa em compulsão alimentar, a gente pensa em dois aspectos específicos, né? Pensa na compulsão alimentar, é, que é essa, vamos dizer assim, deixa eu achar a melhor palavra aqui, para não repetir compulsão. A compulsão alimentar, ela vai falar dessa repetição, desse descontrole em relação à ingestão de alimentos. E aí ela pode estar, né, também ligada aos métodos de purgação dos alimentos depois, né, que tem a ver aí com a questão da bulimia, né, com os vômitos causados, com excesso de atividades físicas realizadas depois como forma de compensar aquele episódio de compulsão. Também com a questão, né, do uso de medicamentos para poder causar ali. eh, Perdi as palavras para poder causar também, né, a questão da diarreia, né, de toda a retirada daquele alimento do organismo o mais rápido possível. Essas questões a gente tem que pensar quando a gente fala de compulsão alimentar. Às vezes a gente pode pensar que é algo muito simples, mas é importante estudar. É importante ir lá no DSM também, para poder ver ali os critérios diagnósticos, para poder pensar a respeito. Mas aqui pensando enquanto cultura, que é o que eu queria trazer aqui como exemplo, é a gente pensar que nós estamos numa época em que nunca houve tanta oferta de alimento antes. Alimentos calóricos, alimentos baratos. É claro que existe o problema da fome. Existe, sim. Mas se formos imaginar e pensar, nunca houve, por causa do próprio avanço do capitalismo, uma época em que, por exemplo, falando aqui da nossa sociedade, houvesse tanto acesso a alimentos. Nesse sentido, há uma propensão para compulsão alimentar. Por outro lado, dentro da compulsão alimentar, a gente pensa também no, dentro da cultura, né, que está ligada a isso, a gente pensar no, nesse culto ao corpo, nesse culto à beleza que existe na nossa cultura, o que faz com que as pessoas não consigam se relacionar de forma saudável com a comida, por estarem muitas vezes sempre preocupados com a forma física. Aí vemos, né, problemas em questões como a anorexia. Então, toda doença, todo transtorno, ele tem ali também questões relativas à cultura. E nós, como psicanalistas, precisamos pensar sobre isso. É isso que a gente está fazendo aqui, falando do mal-estar na nossa época. Uma outra questão que é importante trazer dentro disso é falar sobre a cultura da família hoje. A família, como formadora da individualidade, se fragmentou. Os laços familiares se tornaram frágeis por causa das exigências do mundo exterior. A família não constitui mais um núcleo fixo da produção da subjetividade. O mundo exterior está dentro da família. Todos os indivíduos devem trabalhar se querem viver. A criança não tem mais o convívio do pai. O pai deixou de ser um parâmetro ou modelo a ser seguido. Eu colocaria que a criança não tem mais o convívio com o pai e muitas vezes da mãe também. Não há mais parâmetros ou padrões definidos. Aí a gente vê, né? A TV, escolas, instituições sociais ensinando modelos, formas de ser, de pensar, agir e de valorizar.
E aqui a gente traz, é claro, a questão do advento da internet, das redes sociais. O indivíduo moderno está desamparado, desorientado. O seu modelo não é mais a sua família. O seu modelo é o patrão, Mauricinho Rico, o traficante do bairro ou o artista da novela, o youtuber. O distanciamento da autoridade paterna causou ao indivíduo desnorteamento e insegurança frente ao mundo exterior. O mal-estar na civilização é a condição existencial do homem moderno. É o destino que todos temos de compartilhar. Todos passamos pelo mal-estar. Todos estamos vivendo o mal-estar. O simples fato de um indivíduo viver no mundo contemporâneo já é um requisito para ele viver ansioso. Infelizmente, né, a ansiedade é o mal do momento. A sociedade industrial, a competitividade, o consumo desenfreado, o desemprego, a violência, a dinâmica das transformações sociais e dos valores, a adaptação do indivíduo às exigências da vida, são os principais fatores que produzem o mal-estar na civilização. É muito importante nós pensarmos sobre isso, porque são essas questões que nós vamos encontrar na nossa clínica. Pessoas extremamente cansadas, ansiosas, trabalhando horas e horas de maneira exaustiva, tendo dificuldade de relacionamento dentro da família. Essas questões vão vir até nós na clínica. Por isso, nós precisamos pensar na nossa cultura hoje. Queria trazer aqui para nossa aula esse interessante texto que eu descobri aqui, vasculhando os meus estudos, pesquisando para vocês, que é um texto de um professor meu, que é o narcisismo na contemporaneidade, o mal-estar da era das selfies. Aqui eu quis fazer um recorte. Se o assunto fosse o mal-estar e as redes sociais, o mal-estar e a era da internet, o mal-estar e o YouTube, o mal-estar e o Instagram, nós teríamos assunto para, né, para muito, muito tempo. Mas eu quis trazer aqui para nós esse recorte a respeito das selfies, né? A selfie é essa foto que é tirada pela própria pessoa, o selfie aí, né? O inglês, né, que diz de eu mesmo, né? O próprio sujeito. Então, essa foto que é tirada de si mesmo e que é postada, essa foto que é colocada em todos os lugares, né? Quem nunca postou uma selfie? Quem nunca, né, tirou uma foto bonita de si mesmo e colocou ali na sua rede social, no seu status do WhatsApp? E aí é para a gente pensar um pouquinho no porquê e pensar o que que isso tem a ver com o nosso narcisismo. Todos nós temos o nosso narcisismo. Ou uma palavra aí que cai um pouco em desuso, uma palavra que precisa ser melhor estudada por todos nós. Vamos pensar um pouco então, lendo juntos esse texto aqui. A intenção desse texto é trazer uma reflexão sobre as famosas selfies. O que acontece com esse ciclo vicioso que estão se tornando? Pensar através de conceitos e teorias da psicologia e psicanálise para entender tal fenômeno na contemporaneidade. Se não vivemos uma neurose das selfies, uma vez que a neurose está relacionada com a questão da compulsão e da repetição. Então, o autor aqui, ele está trazendo para a gente, ele quer trazer o assunto para a gente refletir nessa ciclo vicioso que estão se tornando as selfies. Por que que as pessoas postam tantas selfies? Por que que as pessoas postam selfie hoje, amanhã já postam outra, depois postam outra, estão sempre postando selfies? Porque essa exposição da própria imagem, da própria vida. Sigmund Freud, o criador da psicanálise, teorizou sobre o conceito de narcisismo em sua obra Introdução ao Narcisismo, trazendo questões importantes sobre o desenvolvimento do sujeito, que ainda podem ajudar a pensarmos no meio em que vivemos. Para que uma pessoa consiga estabelecer bons vínculos sociais, é necessário que, durante o período da infância, a criança se sinta amada, principalmente pelas figuras familiares, ou seja, caracterizando-se como fundamental o olhar e troca do investimento afetivo. Aqui a gente traz essa questão do narcisismo para a gente pensar no narcisismo como algo necessário em todos nós. Ali, crianças, ali, nascidos, nós precisamos do olhar do outro. Nós precisamos sentir que há um aspecto de
afeto, de carinho investido, de admiração investida. Nós temos isso como uma necessidade. O olhar do outro é uma necessidade, principalmente pelas suas figuras cuidadoras, pelas suas figuras familiares. Esses vínculos, então, eles vão ser ali é, fortalecidos por esse olhar. Agora, a grande questão que a gente vem discutir é como que isso está sendo hoje percebido na selfie. Com isso, de acordo com a teoria freudiana, é normal e esperado que o narcisismo esteja presente no desenvolvimento de todos nós, mas a forma como é vivenciado na infância influenciará nas outras fases de vida de cada um. Por exemplo, caso ocorra investimento narcísico em excesso, o indivíduo poderá ficar voltado demais para si mesmo e possivelmente terá dificuldades de estabelecer vínculos mais profundos. Aí aqui a gente traz um exemplo que a gente pode observar essa questão de a pessoa é narcisista, né? Esse termo que eu falei que caiu aí no gosto, né, do público e que são termos da psicanálise, olha só que estão aí se tornando termos comuns do dia a dia das pessoas, né? O narcisista sendo caracterizado como aquele que pensa em si, muito em si, que muitas vezes ele vai depreciar o outro para poder se colocar numa posição superior, aquele que vai trazer sofrimento para o outro ou desdenhar do outro para poder se colocar nessa posição de que ele é o mais importante, ele é o mais popular, pensamentos grandiosos demais acerca de si mesmo. Raízes disso podem estar na infância, na forma que foi investido nele o narcisismo quando ainda era uma criança. Falando aqui da mitologia grega, né, Narciso era aquele que ficou conhecido pela sua beleza e também pela impossibilidade de se contemplar, pois, segundo o mito, isso lhe renderia uma vida longa se ele não olhasse para si. Mas ao ver-se refletido nas águas de uma fonte, Narciso se apaixonou por si mesmo. E em busca desse amor impossível, Narciso funde-se consigo mesmo e sucumbe na própria imagem. Trazendo para o atual contexto, nós podemos ver tal mito nas tecnologias, principalmente com o uso das redes sociais e a tão falada selfie, né, as selfies. Isso não estaria ligado apenas à intenção de se expor, então, através de um autorretrato, mas também na busca pelo elogio e o olhar do outro de ser admirado, reconhecido e assim amado. Tem até uma expressão, né? Imagino que alguém aqui, assim como eu, já viu no Instagram, né? Alguém fala assim, né? Me dê os meus biscoitos, né? Então, fala desse elogio. Não é apenas a questão da pessoa postar uma foto dela, ou postar um fato da vida dela, ampliando aqui a discussão. Mas o porquê, o motivo daquele autorretrato feito, o motivo de ser exposto àquele autorretrato. Será que isso é a busca pelo elogio, a busca pelo olhar do outro, do reconhecimento, da admiração do outro, do amor do outro? O que é muito discutido atualmente seria se toda essa exposição e busca revela um sintoma da sociedade, cada vez menos interessada nas relações de fato e reais, à medida que apenas investe na proliferação de imagens, que não necessariamente traduzem o sentido real, ou seja, se o indivíduo de fato está feliz e bem. Mas nessa busca por ser admirado e amado de modo tão instantâneo, muitas vezes sem parar para refletir, sendo assim, de modo mais impossível, traduzem-se então os reais sentimentos? E ao final, o indivíduo que terá muitas curtidas e elogios realmente se sentirá melhor? A foto, ela é exposta apenas porque há uma vontade ali de postar aquela foto para expressar o que sente ou para se relacionar com as pessoas que vão ver aquela foto. Há uma vontade, né? Há esse interesse de se relacionar com as pessoas ou de se expressar realmente o que se vive. Há um benefício nisso? Ou, na verdade, essa foto ela está sendo trazida apenas para que haja essas curtidas, hajam os elogios, as falas, esse prazer de se sentir admirado, de se sentir amado.
Sem parar para refletir, né, como diz aqui um texto, muitas vezes os reais sentimentos que estão sendo trazidos à tona ali através daquele ciclo, né, de selfies, de fotos, de postagens, é, na verdade, a necessidade da pessoa de ser aplaudida, de ser amada, de ser elogiada. Ali, na verdade, se mostra que a pessoa, ela precisa disso para poder se sentir bem. O autor diz: acredito que esse sentimento perdura um curto período de tempo, é instantâneo. E por isso, novamente, a pessoa precisa postar outra e outra e mais uma selfie para ter mais curtidas e mais elogios, para de novo estar bem, virando então um ciclo vicioso, tornando-se assim uma neurose, se há uma compulsão de repetição daquilo que nunca é atingido, não é atingida, então, uma plena satisfação. Por isso, a compulsão a postar continua. É evitado, então, o sentimento vazio. Possivelmente, quando o indivíduo começa a entrar em contato com uma sensação de vazio, instantaneamente ele vai tirar uma nova selfie, ele vai postar uma nova selfie e novos elogios virão. Se a pessoa ela não compreende, ela não entende, ela não se ouve, ela não pensa sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. Se ela não dá a mão para um psicanalista, para um analista e passa ali por fases da história dela, se ela não revê a si mesma, ela dificilmente vai perceber que ela está fazendo isso por causa de algum vazio, por causa de algum gatilho, talvez específico, por causa de algum sentimento ou pensamento específico. Ela vai simplesmente continuar nesse ciclo vicioso de postar selfies. E não seriam isso, as selfies, então, um vício, uma repetição pela busca desse sentimento de felicidade em ser admirado ou ser amado? Fica a reflexão por uma dificuldade também da pessoa de estar sozinha com os próprios e reais sentimentos, sejam eles bons ou ruins, ou se pode estar em contato com o outro, configurando-se um mal-estar na era das selfies. É incrível, né? Todos nós, eu tenho certeza, a começar de mim, precisamos pensar no nosso uso das tecnologias, nosso uso do celular, nosso uso do computador, dos acessos às redes sociais e começar a observar se nós conseguimos estar sós, se nós conseguimos ir ao banheiro, sair, né? Ali a esquina, uma padaria, um lugar e voltar sem o nosso telefone, sem aquilo estar em nossas mãos. Será que nós conseguimos ficar sozinhos com os nossos próprios e reais sentimentos? Ou precisamos ali estar o tempo inteiro, de certa forma, embebedando, de certa forma, anestesiando a nossa mente com as redes sociais, com os vídeos, com tudo que há em nossa época e não entrar em contato com os nossos reais sentimentos? Nos acostumamos, estamos cada vez mais como sociedade tendo relações superficiais e permitindo que isso aconteça em nossas famílias, com nossos filhos, sobrinhos, com os nossos pais. É uma reflexão e tanto para nós. Dessa forma, cada vez mais as relações se tornam superficiais, ou seja, quando você está realmente em contato com o outro, o indivíduo pouco expõe o que deseja, sente, pensa, pois está tão voltado para sua selfie que o autor ele cita uma música de Caetano Veloso: Narciso odeia tudo aquilo que não é espelho. E a selfie nada mais é do que uma forma de espelho. Se estamos tão investidos em nós mesmos, investidos no nosso narcisismo, na necessidade de sermos aplaudidos, de ganharmos curtidas, de sermos chamados de lindos, bonitos, especiais, queridos, melhores que os outros, será que nós estamos conseguindo enxergar o outro, ouvir o outro? Assim, a pessoa nem se reconhece mais no olhar no outro, não sabe mais o que busca e, como no mito, pode sucumbir na própria admiração. Além das fotos de si mesmo, também é muito compartilhado os momentos vividos, mas realmente vivê-los é necessário. O que é mais importante? Viver ou registrar? É incrível. Nós vamos a um casamento, a um aniversário, todo mundo saca um telefone e se torna o câmera do dia. Será que é tão importante assim registrar? Será que não é mais importante viver? Por fim, né? Como as redes sociais poderiam ser diferentes e mais úteis também? Vamos pensar.
Será que as redes sociais podem ser diferentes? Podem ser mais úteis? O que que é necessário? Nós vamos simplesmente continuar reproduzindo fotos nossas, coisas da nossa vida? E se cada um começasse a postar mais os seus interesses, informações culturais, a compartilhar projetos sociais importantes, e não somente o seu próprio retrato, mas sim o que está por trás da selfie, quem realmente ele é e como pode ajudar a sociedade em que vive, que com certeza não será através da postagem de milhares de fotos de si mesmo. A necessidade de construirmos uma sociedade menos individualista e egoísta, que cada vez mais nos tornamos, e sim que as redes sociais possam ter principalmente uma função de contribuição à sociedade. Aqui um texto do Dr. Manuel Dias de Oliveira, psicanalista muito importante aqui em Minas Gerais, que faleceu no ano passado, mas nos deixou muitas reflexões sobre a época que nós vivemos. Queridos, né, chegando aqui ao final dessa aula, eu queria deixar essa reflexão e esse incentivo para que venhamos pensar sobre a cultura da nossa época, porque são sintomas moldados por ela, transtornos próprios dela que vão chegar para a nossa clínica. Então, nós precisamos compreender a cultura da nossa época e estudar também aquilo que, né, nos foi trazido aí pelos grandes autores da psicanálise. Termino então aqui com frases de Freud. Freud diz o seguinte: a cultura influencia o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, mas não a determina de forma absoluta. Eu gosto quando Freud deixa esses espaços para que nós não venhamos também fechar o nosso olhar. Não é que toda pessoa vai ser resultado da cultura que ela vive, simplesmente. Sim, vai influenciar muito o desenvolvimento da personalidade dele, mas não vai determiná-lo de forma absoluta. Então, aspectos da nossa cultura hoje, que nós entendemos que, como indivíduos, como sujeitos individuais, nós não queremos ter na nossa vida, na nossa personalidade, nós podemos sim escapar delas. A cultura pode fornecer um senso de propósito e significado para a vida, mas também pode ser uma fonte de vazio e desespero. Então, entender cultura, viver cultura, precisa ser feito com senso crítico. Nós podemos entender e trazer da nossa cultura hoje também excelentes ideias para termos senso de propósito, para termos um significado para viver. Mas também na cultura de hoje nós podemos encontrar aspectos que vão se tornar fonte de vazio e desespero. Mas, como diz a frase anterior, a nossa personalidade não precisa estar sujeita o tempo todo à nossa cultura. Nós, como indivíduos, vamos moldando a ela. E isso fica como uma esperança também para os nossos pacientes. Queridos, muito obrigado pela aula de hoje. Espero que tenha sido tão valiosa para vocês quanto foi para mim. Um abraço, continuem estudando.